Hoje iremos estudar o capítulo 8, meditar no capítulo 8 do livro de Daniel. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Vamos fazer a leitura já no início de todo esse capítulo. Capítulo 8 de Daniel. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me eu estar na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Viu que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os seus olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres, notáveis, para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e a transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que me apresentou diante como uma aparência de homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz, de feroz catadura, especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas.
A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão porque se refere aos dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, te louvamos porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. O Senhor dispôs esse link, essa ferramenta para que irmãos, mesmo distantes, em outros lugares, em outro período do dia, pudessem estar ouvindo essa palavra, ouvindo a sua voz. E clamamos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor nos prenda, nos leve cativo agora para o que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor revele-se através da tua palavra, que é viva, que é eficaz e que fala aos nossos corações. É no nome de Jesus que nós clamamos por isso. Amém. Meus irmãos, ano passado eu li um livro muito bom, eu desde já indico para os irmãos. O título é Viver de Tanto Morrer. Morrer de Tanto Viver, perdão. E ele falou muito ao meu coração, é um livro muito desafiador. Inclusive, eu já citei ele algumas vezes aqui em algumas pregações. Mas é interessante que o autor desse livro, o Nathan Wilson, ele vai dizer que todos nós somos protagonistas de uma história. Todos nós estamos dentro de uma história. Mas não apenas a minha história, a sua história, nós fazemos parte de uma história ainda maior, infinitamente maior do que as nossas histórias de algumas décadas. E há grande beleza nisso, porque nós percebemos que apesar de estarmos numa história tão grande, cheia de décadas, de séculos, de milênios, o nosso Deus se preocupa com cada um de nós dentro dessa história. E ele faz um convite para mim e para você. Ele fala que nós precisamos prestar atenção com o que está à nossa volta, com o cenário em que nós estamos, com os personagens em que nós estamos atuando. Se a gente não souber disso, se a gente não prestar atenção onde estamos, o que estamos fazendo, o que está à nossa volta, a gente vai desperdiçar o nosso tempo. A gente vai deixar de aproveitar essa história maravilhosa que Deus tem para cada um de nós. E é interessante que quando a gente olha para esse capítulo 8 de Daniel, o convite do profeta vai nesse sentido, mas é um pouco diferente. O pastor Valdeci, quando ele prega esse capítulo, ele vai dizer que Deus aqui está descrevendo a história por detrás da história. É como se ele estivesse dizendo aqui, olha Daniel, deixa eu mostrar para você a história na minha visão, na minha perspectiva. Olhe a história com os olhos de Deus, como Ele enxerga a história. Eu estou falando aqui desses animais, desses impérios, mas deixa eu mostrar aqui como Deus, Ele vê a história, como Ele controla esses acontecimentos. Não apenas na perspectiva do homem horizontal, mas na perspectiva de Deus. E nós já vimos no capítulo 7 que Daniel traz uma nova linguagem literária aqui no seu texto, no seu livro. É uma linguagem apocalíptica. E ela traz consigo uma série de imagens, uma série de visões, de figuras, que nós não podemos e nem devemos entender isso ao pé da letra. Vimos também que para o povo de Deus, essa literatura apocalíptica, ela tem um tom de alerta, mas principalmente para o povo de Deus, é uma mensagem de esperança. É uma mensagem gloriosa para o povo de Deus. Warren Wiersbe, ele entende que essa visão do capítulo 8, ela é uma ampliação daquilo que ele falou no capítulo 7, verso 6, explicando como é que os gregos, o Império Grego, iria conquistar os medo-persas. No capítulo 8, é interessante que Daniel agora escreve em hebraico. Desde o capítulo 2, o texto, o livro de Daniel é escrito em caldeu, mas agora ele escreve na língua, no idioma hebraico. Isso reforça a ideia de que esse conteúdo é uma mensagem para o povo de Deus, para o povo de Israel. Existe esperança para o povo de Deus, mesmo em meio
a esses conflitos. E é justamente isso que nós veremos nessa manhã. Entre as disputas desses reinos na história, a vitória é do Senhor. É essa mensagem que Daniel, que Deus queria passar através do seu profeta para nós ainda hoje. Mais uma vez, devido à estrutura desse capítulo, dessa literatura difícil, apocalíptica, nós vamos dividir esse texto em 3 partes, em 3 sessões. E a primeira parte que nós vamos observar aqui é a visão do carneiro e do bode, que vai do verso 1 até o verso 14. No capítulo 7, Daniel já tinha tido uma visão, e agora ele tem mais outra visão. Isso aconteceu 2 anos depois da visão no capítulo 7. Daniel ele foi levado para o futuro, para a cidadela de Suzã. Esse lugar ficava numa região do Império Medo-Persa. E ali ele recebe informações que até então estavam ocultas, desconhecidas. E a primeira imagem dessa visão é um animal, um carneiro. E aí é descrito de tal forma que demonstra o seu potencial, o seu poder. Esse carneiro ele tinha 2 chifres, ambos muito altos, mas o último, mais alto, ele subiu por último e ficou maior do que o primeiro chifre. E é interessante que no âmbito dessa literatura apocalíptica e até bíblica mesmo, a gente percebe que o chifre ele tem a ideia de poder, de força. A gente percebe isso, por exemplo, quando Ana ela ora lá em 1 Samuel, mostrando o poder de Deus, a força do Senhor, comparado com o chifre. Davi também, ele entoou uma canção a Deus por ter sido elevado acima de todos os seus impostores, utilizando o chifre como uma figura de força. Aqui esse chifre representa a força, o poder de uma potência mundial, de um país, de um povo. E informados por Gabriel, nós percebemos que são os medo-persas. E o poder desse império era impressionante, o poder desse animal era muito grande. Ele dava chifradas para todos os lados. E o texto nos diz que ninguém podia resistir ao poder deste animal. Pelas suas chifradas, ele ia conquistando os territórios, e a gente percebe que, de fato, o Império Medo-Persa foi um grande império da antiguidade. O seu território se estendeu desde a Turquia até a Índia atual. E diante dessa visão, Daniel ele ficou imóvel, ele ficou calado. Mas esse primeiro animal que parecia invencível, que ninguém pôde resistir a esse império, ele rapidamente foi destroçado, trucidado por um bode. Um bode que parece mais um unicórnio com o chifre entre os olhos. E ele cresceu e foi se expandindo de forma tão rápida que Daniel descreve aqui que as suas patas nem tocavam no chão. Isso indica a velocidade com que esse império conquistou o mundo. É o império aqui grego. E a gente percebe isso com o benefício da história, com a figura de Alexandre o Grande. Ele, em 10 anos, conquistou boa parte do mundo conhecido até então. Ele é esse chifre no meio dos olhos que conquistou, que devastou todo o mundo antigo conhecido até então. Então, meus irmãos, perceba que esses 2 animais aqui se referem a 2 impérios. Mas a visão continua mostrando que o grande chifre desse bode, ele se quebra e sai deles mais 4 chifres que representam 4 reinos. E de um desses chifres sai um chifre menor. E ele, tal qual na visão lá do capítulo 7, que mostra um chifrezinho também, esse chifre pequeno, ele é insolente, ele é arrogante, ele é prepotente. Ele se mostra muito forte e se expandiu para o Oriente. O texto nos diz que esse chifre cresceu tanto, se expandiu tanto, que ele alcançou o exército dos céus. Ele vai contra o povo de Deus, ele vai contra o santuário do Senhor. Ele se engrandeceu, ele se tornou orgulhoso. Ele impediu que os sacrifícios fossem realizados para a glória do Senhor. O exército do povo de Deus foi entregue a esse pequeno chifre. Ele lançou por terra toda a verdade, e por cerca de 2.300 dias, ou seja, 6 anos e 4 meses, ele vai subjugar o povo de Deus.
Essa é uma visão alarmante, sem dúvida. Daniel ficou confuso. Ele precisava de uma explicação, ele ficou atemorizado diante de tudo isso. Mas antes de vermos aqui a explicação que o anjo Gabriel deu a essa visão, nós precisamos perceber aqui duas coisas. Primeiro, que a gente não deveria ficar espantado com essa linguagem de bode, de carneiro, de animais, de leopardos, como nós vimos no capítulo anterior, de ursos, de leão, não. Ainda hoje, esse tipo de associação entre países e animais acontece. Entre impérios e animais acontece. Todos nós sabemos que o canguru é um símbolo da Austrália, que um galo é o símbolo da França, que a águia da cabeça branca é o símbolo dos Estados Unidos, o panda gigante é o animal símbolo da China, o touro da Espanha. Se nós, na nossa sociedade atual, a gente faz esse tipo de associação entre animais e países, a gente não pode olhar aqui para esse texto e ver como algo absurdo, fantasioso, inimaginável, comparar esses países com animais. Mas nós precisamos também, queridos, nos lembrar aqui que esses animais, eles não fazem parte apenas de uma visão no campo da imaginação, mas eles representam uma realidade. Todos os impérios, todos os reinos desse mundo, eles são marcados pelo poder, pela ganância, pela guerra, pela busca em domínio, de violência. E eles utilizam de meios lícitos e ilícitos para conquistar aquilo que eles querem. O que é descrito aqui no capítulo 8 é uma realidade que acompanha essas guerras entre esses reinos ao longo de toda a história. Quando a comunidade exílica, ela leu essas informações muito antes de nós que estamos lendo agora, eles deveriam aprender que a salvação do povo de Deus não chegaria antes que eles enfrentassem sofrimento. Até a salvação do Senhor chegar, eles iriam padecer, eles seriam perseguidos. E como cristãos, hoje nós precisamos estar preparados, como povo de Deus, para viver um período de espera em que nós iremos também enfrentar sofrimentos, iremos enfrentar oposição, iremos enfrentar perseguição. Mas a passagem aqui de Daniel nos mostra que, apesar de tudo isso, precisamos esperar e aguardar isso com perseverança. Precisamos ter confiança no Senhor. Nós podemos não entender o que está acontecendo no nosso cenário atual, mas nós podemos ter a confiança em Deus, que Ele está trabalhando para levar tudo em bom termo. Porque nós sabemos, queridos, que podemos perseverar em fé, confiados no Senhor, porque entre essas disputas dessas nações, entre os poderes desse mundo, entre as ideologias desse mundo, a vitória só é de uma pessoa, a vitória é do Senhor. Que o Senhor nos ajude a perseverar, mesmo diante desse cenário de caos em que nós vivemos e ainda enfrentaremos. Mas o texto não termina com essa visão de Daniel. Nós observamos também que é descrito para Daniel a interpretação dessa visão do verso 15 até o verso 26. Volte os seus olhos para esses versículos. Se a visão foi aterrorizante para Daniel, essa explicação foi também assustadora, alarmante, preocupante para Daniel. Certamente não foi nem um pouco fácil para Daniel ouvir essa explicação. E o anjo diz que, de fato, esses dois animais eram dois grandes impérios, o Império Medo-Persa e o Império Grego, Império Macedônico ou Helênico. E esse bode, ele tem um chifre principal, como dito, ele provavelmente indicaria a figura de Alexandre. Ele veio, conquistou tudo, mas morreu jovem demais depois de ter conquistado grande parte do mundo antigo.
E é interessante que quando Alexandre ele morre, o reino foi dividido em 4 partes, em 4 reinos. No verso 24 diz que grande era o poder desse rei que surgiu de um desses 4 reinos, um chifre menor que representa um reino muito grande, um rei muito poderoso. E é interessante que essa força que ele tinha era uma força que parecia vir de uma outra entidade. É como se fosse uma força que não vinha dele, ele era controlado por alguém. E é interessante que o pastor Hernandes, ele comentando esse texto, ele diz que há grande similaridade com esse pequeno chifre com o anticristo que é descrito lá no Apocalipse, o anticristo escatológico. Portanto, seria a atuação de Satanás mesmo, através desse rei, através desse pequeno chifre descrito aqui na visão de Daniel. Mas quem era esse rei? Quem era esse reino? Alguns apontam que esse pequeno chifre representa o rei Seleucida Antíoco IV Epifânio. Ele se autodenominou Epifânio porque ele acreditava ser a encarnação, a reencarnação do deus grego Zeus, o grande rei, o grande deus grego. E ele reinou na Síria um período de 11 anos, entre 175 a.C. até 163 a.C. E esse homem era arrogante, ele era prepotente, insolente. Ele mandou cunhar uma moeda que tinha a sua imagem e com os seguintes dizeres: do rei Antíoco, o Deus tornado visível que traz a vitória. Ele se dizia o próprio Deus. E por não se prostrarem diante dos seus ídolos e deles mesmos, judeus fiéis foram mortos, perseguidos por esse rei. E estima-se que 100.000 judeus morreram nas mãos de Epifânio. O verso 9 diz: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Em outras palavras, esse homem ele tinha como objetivo essa terra gloriosa e a terra prometida. Ele queria mesmo destruir o povo de Deus, destruir os judeus. Era o objetivo dele, destruir o Senhor. Antíoco, ele fez cessar os sacrifícios da casa de Deus. Ele profanou o templo do Senhor. No ano 169 a.C., ele saqueou o templo e proibiu os sacrifícios. Por sua ordem, o templo ele foi profanado de forma vil, de forma terrível. Para os irmãos terem ideia, em determinado período em que ele saqueou o templo, invadiu o templo, ele sacrificou um porco, que é um animal imundo para os judeus. Ele pegou o sangue desse porco e borrifou em objetos sagrados. Ele fez o povo judeu que não come carne de porco comer essa carne de porco sacrificada. Ele era um homem terrível, sanguinário, um verdadeiro anticristo. Ele mandou edificar altares a ídolos dentro do templo do Senhor. Ele mudou o nome do templo de Jerusalém para templo de Júpiter. Ele foi um homem completamente anti-Deus, perseguidor mesmo do povo de Deus. O povo do Senhor gemeu diante de tudo isso. Foi a primeira vez que o povo de Judá, o povo de Israel, o povo de Deus teve uma posição sistemática contra eles. Porque ser arrancado da terra, o povo de Deus já tinha sido. Eles experimentaram o exílio, mas ali no exílio babilônico eles puderam louvar ao Senhor. Foi ali na Babilônia onde surgiram as sinagogas, eles podiam ler a palavra de Deus, mas aqui havia uma busca, um objetivo mesmo para que eles cessassem de buscar ao Senhor, para que eles não lessem a palavra, para que eles não fizessem sacrifícios ao Senhor. A sua fé foi proibida durante o reinado desse homem. Foi algo duro de se ouvir para Daniel, foi algo duro de se imaginar, a ponto de no versículo 27 dizer que Daniel ficou perplexo, doente, ficou de cama diante de tudo isso. Mas é interessante, queridos, que a essência desse rei maligno, e ele estava de fato a serviço do maligno, mas em sua atuação ele tinha
alguns alvos, ele tinha alguns objetivos. Primeiro, ele queria se opor ao próprio Deus. Ele se levantou contra o Senhor. Como? Proibindo sacrifícios. O povo não poderia fazer sacrifícios ao Senhor, não podia ler a palavra de Deus. Ele pisou no santuário do Senhor, o verso 13 nos diz isso. Ele também tinha o objetivo de perseguir o povo de Deus. O verso 12 diz que o exército lhe foi entregue, o exército foi pisado, ele destruiu o povo de Deus no verso 24. Ele programou uma perseguição contra o povo do Senhor, contra aqueles que temiam ao Senhor. Mas ele tinha um terceiro objetivo, ele queria destruir a verdade. O verso 25 diz que ele não apenas destruiu o povo, mas ele lançou por terra a verdade. Ele fez um engano prosperar. Ele deturpou a verdade de Deus. E com isso Daniel ficou apavorado. E nos é dito aqui que isso aconteceria no tempo do fim. Aqui o tempo do fim não representa o fim dos tempos, o fim do mundo, o julgamento final, mas como Daniel expressa aqui, seria o tempo do fim da ira. É como se nós estivéssemos assistindo um filme e todo final do filme tem lá, fim. Mas a vida continua, o mundo continua. Seria esse fim, o fim de um período, o fim de uma época determinada, específica. E o que nós observamos aqui, queridos, é que o futuro de Israel aqui não era promissor. O futuro de Israel seria muito difícil. O que foi revelado para Daniel aqui é que sofrimento, luta, angústia estavam reservados para o povo de Deus antes da libertação. Essas eram as notícias que estavam sendo proclamadas. Mas para dar um tom de esperança, para dar um vislumbre de que isso teria o fim, o anjo Gabriel, ele diz que esse rei altivo, esse rei soberbo, esse rei ousado, ele vai lutar. Ele pode até prosperar por um tempo, mas ele vai padecer, ele vai ser derrotado, ele vai ser destruído, não por força de mãos humanas, mas o próprio Deus virá contra ele e o destruirá. Deus pretende realizar a libertação do seu povo e ele vai assim fazer. Aquele rei soberbo, violento, ele vai lutar, mas ele não vai prosperar, ele não vencerá. Com o benefício da história, hoje nós sabemos que esses sacrifícios que foram interrompidos foram até um homem chamado Judas Macabeu se levantar e entrar em cena. Ele fez a revolta dos Macabeus, onde ele destruiu boa parte do exército de Antíoco Epifânio. Depois de algum tempo, esse Antíoco Epifânio, ele morreu de uma forma desgraçada mesmo. Os historiadores que registram a morte desse homem dizem que nunca foi visto algo igual à forma como esse homem morreu. Não foi numa guerra, mas foi de uma enfermidade terrível, se contorcendo mesmo de dor. Ele foi destruído e padeceu sobre a forte mão de Deus. E esse Judas Macabeu, ele se levantou como um libertador do povo judeu. E é interessante que ainda hoje os judeus comemoram essa festa em que o templo ele foi resgatado, em que os sacrifícios eles voltaram a ser realizados, e ele ainda tem um papel muito importante para esse povo judeu. Muitos desses judeus veem esse Judas Macabeu como nós vemos Jesus, como libertador, como vencedor, como aquele que triunfa sobre o mal. Mas é interessante, queridos, que Daniel não sabia disso. Daniel nem imaginava que um homem se levantaria, lideraria uma rebelião e conseguiria resgatar aquilo que o povo havia perdido, a sua religião, o seu culto, o seu louvor, a sua presença diante de Deus. Mas qual foi a postura de Daniel diante de tudo isso?
Qual foi a postura de Daniel e qual deve ser a nossa postura diante dessas notícias terríveis? Veja o versículo 27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Perceba, queridos, que nós observamos aqui que Daniel não pôde entender toda a visão. Perceba como isso é curioso e até engraçado. Daniel, que recebeu do Senhor, lá no capítulo 1, é informado o dom e toda a inteligência nas visões e nos sonhos. Ele que conseguiu interpretar o sonho de Nabucodonosor, que Nabucodonosor nem sabia o que era, nem lembrava o que era, que todos os magos e encantadores da Babilônia não puderam entender. Ele que conseguiu descrever e interpretar aquela inscrição da mão na parede, mas o seu próprio sonho aqui, Daniel, ele não consegue perceber, ele não consegue vislumbrar. Obviamente, a questão central do sonho, o que aconteceria, Daniel soube, ele sabia que o povo iria sofrer, ele sabia que um longo período de dor e sofrimento aguardava o povo de Deus, ele sabia que esse período teria fim, ele sabia que Deus libertaria o seu povo, mas Daniel não sabia dos detalhes, e isso deixou Daniel enfermo, e isso deixou Daniel abatido. Mas, queridos, o que nós observamos na postura de Daniel aqui é que nós devemos ter uma postura também de humildade. De humildade diante daquilo que a gente não sabe. Muitas vezes nós queremos dar resposta para todas as coisas. Nós queremos dar explicação para tudo. O coronavírus surgiu por causa disso. O mundo vai mudar se a gente fizer assim um assado. Não, se for por esse caminho, muita gente vai morrer. Não, se fizer isso, muitos serão salvos. Isso aconteceu por causa do pecado de tal povo. Não, isso aqui, se você fizesse desse jeito, e nós queremos dar respostas, nós queremos ter o entendimento de todas as coisas, e muitas vezes nós não sabemos de nada. Nos falta humildade para reconhecer que nós não entendemos. Nos falta humildade para falar, eu não sei. Não há quem entenda isso. Mas olhar para o exemplo de Daniel, olhar para a postura de Daniel, era um homem que compreendeu que Deus o deu uma visão e deu uma interpretação, que de fato o povo seria libertado. Mas ele passaria por sofrimento, passaria por luta, passaria por dor. Eu não sei quando isso vai acabar. Eu não sei como vai ser, quem vai ser. Existe aí uma tentativa de saber quem vai ser o anticristo, a nova ordem mundial. Nós vamos fazer isso e aquilo. Uma teoria da conspiração, meus irmãos, nós não precisamos nos preocupar com isso. Sejamos humildes em reconhecer que nós não entendemos, mas nós compreendemos, apesar de não saber como, quando, quem, mas existe um Deus que está no controle da história. É nessa certeza de que Deus está no controle, e foi nessa certeza que Daniel se refugiou, que nós podemos confiar, mesmo sem entender. Nós podemos descansar no Senhor, mesmo sem saber o porquê de tudo isso. Nós podemos louvar a Deus, mesmo sem saber quando esse coronavírus vai acabar. Nós podemos louvar e ser gratos ao Senhor, mesmo sem saber quando poderemos estar reunidos aqui novamente. Nós podemos cantar, louvar, pregar a palavra de Deus confiadamente, mesmo sem saber quando, que hora Ele vai voltar. Porque nós sabemos que Ele está no controle. E aquilo que Ele prometeu irá se cumprir. Ele disse que estaria conosco. Ele disse que nós passaríamos por lutas, passaríamos por provações, passaríamos por dores, mas que nós poderíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e se o nosso Senhor Jesus venceu o mundo, nós também venceremos.
Confie no Senhor, mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Uma segunda postura de Daniel aqui, diante de tudo isso, foi que Daniel ficou enfermo. Ele ficou sobrecarregado. Ele ficou doente com aquela visão. Daniel sabia que aquilo aconteceria muito tempo depois dele. Mas Daniel não falou, ufa, que bom que não vai acontecer comigo. Glória a Deus, isso vai ser para outros, não vai ser para mim. Não, meus irmãos. Diante dessa visão que ele teve, dessa interpretação, ele ficou pesado. Ele ficou enfermo. Porque ele sabia que homens de Deus como ele iriam sofrer. Iriam padecer. Sobre o juízo de Deus. Sobre a mão do Senhor. Meus irmãos, olhar para essa postura de Daniel é perceber um convite a ter uma empatia por aqueles que estão caminhando rumo ao inferno, queridos. Nós sabemos exatamente o que está reservado para aqueles que não temem ao Senhor, para aqueles que não confessam o Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós batemos no peito e falamos, glória a Deus, eu vou para o céu. Isso não é para mim, meus irmãos. Nós não podemos ser egoístas. Não podemos nos orgulhar da nossa salvação. Primeiro porque nós não temos mérito nenhum nisso. É graça de Deus. E essa graça, essa obra, esse conhecimento, essa revelação da verdade que nós temos, do que está reservado para nós e do que está reservado para eles, deve nos encher de amor, de compaixão, de entusiasmo para pregar, meu irmão, se arrependa, senão você vai para o inferno. Nós não podemos deitar as nossas cabeças no travesseiro, tranquilos, quando nós temos vizinhos, amigos, parentes que ainda não conhecem Jesus. Estão à nossa volta, morrendo, padecendo, e nós não fazemos nada. Não temos um pingo de amor por aquelas almas perdidas. Meus irmãos, que o Senhor nos encha de compaixão, de amor, nos incomode mesmo, para a gente não conseguir dormir, para a gente não ficar sossegado enquanto a gente não falar de Jesus para aquela pessoa que nós conhecemos, que está indo para o inferno. Que a pandemia, que essa quarentena não seja desculpa para a gente não falar do Evangelho, para a gente não falar do amor de Deus, que isso possa queimar em nossos corações. Tenhamos essa mesma postura de Daniel. Mas é interessante uma outra postura de Daniel aqui, que diante de tudo isso, mesmo ele doente, mesmo ele enfermo, o texto diz que Daniel ele se levantou e foi tratar dos negócios do rei. É interessante que esse rei que Daniel servia aqui era Belsazar. Era um rei ímpio, um rei terrível, um rei que não temia ao Senhor. Nós vimos lá no capítulo 5 como esse rei era perverso. Como ele era um homem dado aos prazeres dessa vida. O seu reino prestes a ser invadido, ele estava dando uma festa cheia de orgias e bebedeiras. Era esse rei que Daniel servia. E o texto nos diz que Daniel ficou doente, enfermo, atemorizado diante de tudo isso, mas ele continuou servindo aquele rei. Meus irmãos, a postura de Daniel aqui foi de um homem que se preocupou com o seu serviço na comunidade em que ele estava inserido. Jesus nos contou uma parábola sobre um mestre que foi viajar durante muito tempo e quando ele retornou de forma inesperada, ele encontrou os seus servos relapsos de suas obrigações.
Nós precisamos também nos ocupar com os negócios do rei hoje. E isso significa servir aonde nós estamos, a nossa sociedade, não apenas na nossa igreja, mas na nossa escola, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, com os dons e os talentos que Deus nos deu. Precisamos fazer a diferença onde nós estamos. Como cristãos, nós devemos e podemos nos envolver no processo político, nas artes, nos negócios, de acordo com os dons e o chamado que Deus nos deu para trazer a glória de Deus aonde nós estamos. Daniel fez isso. Ele não parou. Ele não ficou enclausurado, mas ele estava ali trabalhando, aonde ele estava, fazendo a diferença, honrando o nome de Deus e levando o nome do Senhor a ser glorificado por aqueles que não conheciam ao Senhor. O que nós fazemos aqui agora, o que você faz aqui agora, seja lavar uma louça, varrer uma casa, catar o lixo, dirigir uma grande empresa, cuidar da sua família. Meu irmão, isso você deve fazer para a honra e a glória do Senhor. E se você faz de todo o seu coração, e se você procura fazer o melhor naquilo, o Senhor será glorificado com o que você for fazer, com o que você estiver fazendo. Faça para a glória de Deus. O que esse texto, o que essa visão tem a ver para mim e para você hoje? Que lições nós podemos tirar dessa visão? O fato dessa visão ter sido antes de Jesus Cristo, isso não tira as suas implicações para nós hoje. Ela tem validade para mim e para você hoje. Ela tem relevância para a igreja do Senhor Jesus hoje. E nós vamos tirar algumas lições de tudo isso. Meus irmãos, diante dessa visão assustadora, dessa interpretação avassaladora que foram dadas a Daniel, Deus de fato ter permitido que Daniel tivesse visto aquilo, tivesse esse conhecimento, mostrava aqui, meus irmãos, para Daniel, que Deus está no controle da história. Deus está no controle dos acontecimentos desse mundo. Não é o carneiro, não é o bode, não é o chifre pequeno, mas Deus está no controle da história. Não é nação A, não é nação B, não é filosofia tal, não é homem, é Deus que está no controle de todas as coisas. E aqui nós precisamos descansar na soberania de Deus. Impérios se erguem, impérios caem, mas Deus permanece para sempre. Não precisamos temer homens, não precisamos temer governos, mas devemos temer somente ao Senhor, somente Ele deve ser temido, porque Ele está no controle da história. Por mais trágico que possam ser os acontecimentos atuais e os futuros, Daniel nos mostra que é Deus quem está por trás da história, no controle de todas as coisas, é Ele quem dirige. O mundo, a nossa vida, a história não é um carro desgovernado. Deus está no controle de tudo. Nada foge do controle do nosso Deus. Não tema os personagens da história. Não temam os eventos da história, os cenários, os acontecimentos, mas tema o autor da história. Ele tem o roteiro nas suas mãos. Ele é o diretor dessa história. E a palavra final e a vitória é desse Deus maravilhoso que tem a história nas suas mãos. Precisamos estar alertas, meus irmãos. Alertas porque a essência desse mal descrito aqui nesse chifre, ela em tese, ela realmente está presente nos nossos dias. Esse mal personificado aqui em Antíoco Epifânio, a essência desse mal, ele permanece até hoje. E qual é a essência desse mal? É a oposição a Deus. É a oposição ao povo de Deus. É a rejeição à verdade de Deus.
Blasfêmia, perseguição e mentira vão permanecer durante toda a história. Essa é a essência do mal que nós observamos. Está presente nos discursos das pessoas, nas universidades, isso fica muito evidente, na mídia, na política, na cultura. Existe uma agenda anti-Deus nesse mundo. O propósito dessas pessoas é levar o descrédito à verdade de Deus, é relativizar a verdade de Deus, blasfemam o nome do Senhor, ridicularizam o nome do Senhor. Este é o espírito deste século, da nossa sociedade. Desconstruir para reconstruir com valores anti-Deus. Essa é a essência da malignidade desse pequeno chifre que está hoje. Precisamos estar alertas. Precisamos tomar cuidado com isso, porque o surgimento desse pequeno chifre, o seu estabelecimento, não foi de uma hora para outra. Ele foi conquistando e ganhando força, ganhando simpatia. Ele vai conquistando e ganhando apoio, alargando suas fronteiras e ganhando apoio. Meus irmãos, a nossa atitude, portanto, diante disso, deve ser como a de Daniel, a de abrir os olhos e de buscar entendimento. Esse foi o objetivo da visão, dar a Daniel a visão e o entendimento do que aconteceria. Quando nós sabemos o que vai acontecer pela frente, o que se tem pela frente, nós já ficamos alertas, precavidos. E é interessante porque sabe quem o maligno pegou primeiro aqui no texto? Veja o versículo 25. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Perceba, meus irmãos, aqueles que não levam a vida a sério, aqueles que não possuem limites, aqueles que vivem como se nada fosse acontecer, que gostam do perigo, esses seriam os primeiros a serem destruídos. Cuidado com isso, meu irmão. Como você tem vivido? Como você tem levado a sua vida? Será que nós temos vivido despreocupadamente? Desatentos com o mundo, com o perigo à nossa volta? Como você tem gastado o seu tempo? Nós cristãos devemos enxergar Daniel 8 diferente dos judeus. Para os judeus, aquela revolta liderada por Judas Macabeu continua sendo festejada até hoje. Até hoje esse homem é visto como um guerreiro de Deus, um libertador. Foi por meio dele que o maligno foi retirado, a celebração foi restaurada, os sacrifícios foram restaurados. Para nós, esse homem, essa figura merece apreço, merece admiração, mas é somente em Jesus Cristo que nós temos alguém que de fato nos libertou do jugo do pecado, do jugo do mal, e o mal não tem vez sobre aquele que está sobre o sangue precioso de Jesus Cristo. Jesus é alguém que pela sua morte e ressurreição pôs fim à necessidade dos sacrifícios diários. Através desse sangue nós temos a remissão dos pecados e acesso ao nosso Deus. Louvemos e engrandecemos ao nome de Jesus Cristo, o nosso libertador, o autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, a palavra final não é de carneiro, não é de bode, não é de esquerda, não é de direita, não é do conservadorismo, não é do liberalismo, não é do cientificismo. A palavra final é do Cordeiro. A palavra final é do Senhor e é por isso que nós adoramos a Ele. Adoramos aquele por meio de quem o reino de Deus vem por toda a eternidade. É Ele quem verdadeiramente triunfa. Nas disputas entre esses reinos da história, apenas um sairá sempre vencedor, o Senhor dos Exércitos. Nele o nosso futuro está garantido. Confie no Senhor,
louve ao Senhor, coloque a sua esperança, a sua confiança, a sua fé naquele que de fato pode te dar a vitória sobre o mal. Meus irmãos, que nesse desafio de olhar as nossas histórias na perspectiva de Deus, que possamos ter o nosso coração cheio de esperança, cheio de alegria. Por mais que esse presente seja tão difícil, tão complicado, com essas enfermidades, com o luto, com as dores, com preconceitos, com violência. Por mais que tantas vezes seja difícil vislumbrar motivos para sorrir, para cantar, nós agora mesmo já podemos contemplar o final da história, porque o seu autor, o autor da nossa vida, o nosso Deus, Ele tem a vitória nas suas mãos. A vitória já está garantida para o povo de Deus. O final feliz, o viver feliz para sempre está garantido para o povo de Deus. Nós podemos ter a certeza desse futuro maravilhoso, jubiloso, vitorioso em Jesus Cristo. É somente nele, por ele, através dele, que nós podemos ter essa segurança da vida eterna, da vitória, de uma vida plena com o nosso Deus. O Senhor seja louvado por isso através de nossas vidas. Com Cristo não há o que temer. A vitória dele é certa. Ele já derrotou todos os seus inimigos. Todos eles estão debaixo dos seus pés. Que possamos celebrar, confiar e descansar, mesmo sem entender que Deus, o nosso Deus, Ele é vitorioso. E o seu povo, a sua igreja também. Que Deus nos abençoe.